Fala, meus amigos, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Eu Tricolor. O vídeo de hoje eu não poderia abrir de maneira diferente. Não poderia, não tem como. Eu quero primeiramente agradecer ao Oscar Cox pela imensa criação que ele teve lá em 1902. Muito obrigado, muito obrigado. E eu gostaria de parabenizar o maior clube do mundo, a maior instituição de futebol do mundo. Fluminense, meus parabéns. Muito obrigado por você existir na minha vida. Muito obrigado mesmo por toda a felicidade que você já me proporcionou. Nas tristezas, eu estarei sempre ao teu lado, sempre, e acompanharei eternamente. Assim eu espero que meus filhos sigam poder espalhar esse amor que a gente sente pelo verdadeiro tricolor para diversas pessoas. Só quem vive o Fluminense sabe o que é esse sentimento. Então, se você não é tricolor, me desculpe pela maneira que eu estou iniciando esse vídeo aqui, você que me acompanha, mas eu não poderia começar de maneira diferente. O Fluminense faz parte da vida de todos nós tricolores, faz parte mesmo. Se eu pudesse, eu só vestiria isso aqui, só usaria isso aqui 24 horas. Mas, infelizmente, não é o que a vida social nos permite. Mas, assim, Fluminense, parabéns. Parabéns. Aí, aqui nesse vídeo, além de falar sobre o Fluminense, obviamente, Flusão que enfrenta hoje o Cuiabá, eu quero falar também sobre o jogo do Vasco e dividir com vocês aqui a tela dos próximos jogos da rodada. Tem muito jogo importante para quem está disputando a parte de baixo da tabela. Então eu peço a você que acompanhe esse vídeo até o final, tá bom? Meus amigos, que dia especial, né? Dia muito especial para nós tricolores, especial demais. E, assim, o destino, ele quis que o jogo fosse hoje, estreia do Thiago Silva hoje, o retorno do Arias hoje, a volta de diversos jogadores que estavam machucados hoje, justamente no aniversário do clube. Isso, assim, não é algo normal, cara. O destino quis isso. O destino quis isso. Não sei se você enxerga dessa maneira, mas é muita coincidência. Você acha? Não acha muita coincidência? O Thiago Silva tinha planejamento de estrear contra o Palmeiras, mas o destino nos colocou nessa situação do Campeonato Brasileiro, assim como os jogadores, é óbvio, mas os jogadores fazem parte desse destino. E fez com que a estreia fosse hoje, no aniversário do clube. O retorno do Arias, a Copa América terminando um pouco antes do aniversário do clube. Cara, parada eu não sei explicar. Hoje pode começar a temporada pra gente. Nós poderemos virar a chave hoje. E é o que toda a torcida tricolor espera. E eu espero muito e peço aos jogadores do Fluminense, se dediquem em campo. Deixem a alma de vocês em campo. Saiam esgotados de campo. Eu peço muito isso. Se dediquem na data de hoje, que é tão importante para todos nós. Se dediquem. Vençam esse jogo. Vençam esse jogo. Nos ajudem a sair dessa situação. Nós tivemos jogos dessa rodada aí que já nos ajudaram. O Flamengo, mesmo ganhando erradamente na minha visão, ganhou o Criciúma. Então segurou o Criciúma lá embaixo. Hoje, às 11 horas, o Grêmio ganhou do Vitória. Porra, o Grêmio não podia ganhar. Porra, não podia. Um empate seria a melhor solução. Mas o Grêmio ganhou, foi a 14, segurou a Vitória com 15. Então tá tudo embolado. Tá tudo embolado. A gente continua precisando das 3 vitórias. A gente continua precisando das 3 vitórias. Os times de menores expressões, os times de menor expressão, eles não vão continuar brigando pelo meio para cima. Não vão. É normal qualquer time atingir o seu ápice ali. E o ápice desses times não é alto, pô. Não é alto. A tendência são eles caírem de produção. Então nós que temos um elenco melhor, nós já estávamos lá embaixo. Nós não chegamos ao nosso ápice. Temos tudo para melhorar demais e ultrapassar esses times. Então você tem que botar isso no seu pensamento para confiar que nós sairemos dessa situação. Eu confio muito. Confio muito. O Fluminense não será rebaixado.
O Fluminense não será rebaixado. Vou dividir com vocês a provável escalação do Fluminense para esse jogo. O Fluminense vai com Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos. Provavelmente será o Thiago Santos. Pode ser que o Mano opte pelo Antônio Carlos. Eu preferia Antônio Carlos. Apesar de sentir confiança ali no Thiago Santos, mas eu acho que com o Antônio Carlos a gente ganha muito mais com bola aérea. Muito mais, tanto na defesa quanto no ataque. Além de achar o Antônio Carlos melhor tecnicamente do que o Thiago Santos. Aí na lateral esquerda vai o Diogo Barbosa, Marcelo continua fora. Meio de campo, a dupla de volantes ali provavelmente será o André e o Martinelli. Lembrando que há possibilidade do Nonato entrar no jogo. E o nosso camisa 10 ali, o Paulo Henrique Ganso, importantíssimo, essencial para esse time do Fluminense. Pela ponta direita e esquerda, Marquinhos e Arias. Provavelmente eles vão ficar invertendo ali durante o jogo. Eles conseguem atuar muito bem pelos dois lados. Eu coloquei dessa maneira aí porque eu acho que é a melhor opção. Apesar de eu gostar do Arias mais pela direita. Para mim, Arias pela direita, brincadeira. Fazendo aquele cruzamento ali, tirando do goleiro. Para mim é fundamental. Mas, como eu disse, eles provavelmente irão ficar invertendo ali durante o jogo. O Cano de centroavante. Rapaziada, o Cano ficou mais ou menos aí de 13 a 15 dias fora. E, deu tempo dele se recuperar fisicamente. Eu espero que o Cano possa voltar a marcar hoje, cara. Eu torço muito pra ele. Porque a gente olha nos olhos dele e vê a necessidade dele marcar. O cara vive disso, pô. O cara é um artilheiro nato. Então, é muito triste vê-lo nessa situação. Vai voltar, vai melhorar. Nenhum centroavante fica para sempre aí sem marcar. Ele vai voltar a marcar. Mas que ele volte quanto antes, se possível hoje, para poder ajudar o Fluminense a sair dessa situação. Eu vou dividir com vocês também a provável escalação do Cuiabá. Aí eu quero mostrar aqui para vocês. Ó. O Cuiabá deve ir com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alan, que eu não sei falar o sobrenome dele, e Ramon na lateral esquerda. Peço desculpa aí pelo barulho da moto, que esses caras adoram fazer esse barulho. O Ramon na lateral esquerda, Ramon que foi revelado pelo Flamengo. O Lucas Mineiro, Fernando Sobral formando a dupla de volantes ali. E o Denilson. Esse Denilson também é um volante. Então, na minha visão, é assim, o Cuiabá joga com esses três volantes ali no meio de campo. E vai para o ataque com o Cafu, o Derek Lacerda e o Pina. Pina, que é o artilheiro deles. O cara vem em boa fase. É um bom centroavante, tem muita força, tem um pouquinho de velocidade e sabe finalizar muito bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas hoje, a gente tem um monstro na zaga. Né? Então, já passa um pouquinho de tranquilidade. Então eu peço a vocês que deixem aqui no comentário o que vocês acharam dessa formação. Venceremos? Põe aqui embaixo, escreve a palavra venceremos. Venceremos, pô. Vamos passar energia positiva para esse time e vai dar tudo certo. Outro jogo que eu quero falar aqui com vocês é sobre Atlético Mineiro e Vasco. Esse jogo acontece hoje às 16 horas. É um confronto direto. O Vasco está em nono e o Atlético Mineiro em 11º. Vasco com 23 pontos e o Atlético com 22. Então, assim, quem ganhar vai permanecer na frente, vai ficar na frente. O Vasco, se vencer hoje, vai a 26, fica muito distante da zona de rebaixamento. Porra, o Vasco eu acho que já não briga mais para não cair. Acho que a briga do Vasco agora se torna outra, entrar num G8, G6. É outra briga agora para o Vasco, sejamos sinceros, a realidade é essa. O Atlético Mineiro, pelo elenco que tem, pela situação financeira que tem, a gente sempre acha que tem que brigar lá em cima. O Atlético Mineiro, mais um ano, não está fazendo aquilo que todos esperam e está decepcionando a sua torcida, porque a torcida espera que ele fique ali dentro do G4. Mas não é a situação que se encontra. Eu vou dividir com vocês a provável escalação do Atlético Mineiro. Vamos dar uma olhada. O Atlético deve ir a campo aí com o Matheus Mendes. Eu não conheço esse goleiro, não conheço. O Saravia na lateral direita. Bruno Fux e Bataglia, a dupla titular de zaga. O Júnior Santos caindo pela lateral esquerda. Não sei se o Guilherme Arana tá suspenso, tá machucado.
Guilherme Arana, que voltou já da Copa América, obviamente. Provavelmente está suspenso. Júnior Alonso, lembrando que é um zagueiro. É um zagueiro. Então você vê um time que tem uma situação financeira boa, mas que está sem o lateral esquerdo. Alan Franco e Otávio a dupla de volantes. E o Bernard, que voltou para o Atlético ali como um camisa 10. Gustavo Scarpa vai jogar pela ponta direita. Obviamente ele cai muito para o meio. Mas o Gustavo Scarpa jogando dessa maneira ali, ele gosta muito de chutar de fora da área. Então puxando para o meio e chutando. Formação do Galo, se a gente parar para pensar aqui, é um 4-4-2, não é um 4-4-3, não é um 4-3-3 como está desenhado aí na tela, porque o Gustavo Scarpa joga muito pelo meio ali, então ele vai atuar muito com o Bernard. E a dupla de ataque é forte pra caramba, todos nós sabemos, que é o Hulk e o Paulinho. Então, 4-4-2, 4-3-3, seja lá como for que você queira enxergar esse elenco do Atlético. Vamos dar uma olhada aqui no do Vasco. Vou alterar essa imagem aqui. A do Vasco vai ser a seguinte. O Léo Jardim no gol. O PH, né, o Paulo Henrique na lateral direita. Dupla de zaga. Maicon e Léo Pelé. Que ele não gosta de ser chamado Léo Pelé, né? Só Léo. O Lucas Piton na lateral esquerda. Dupla de volante que vem jogando muito bem. O Matheus Carvalho vem jogando muito bem. A torcida tem elogiado ele pra caramba. E o Hugo Moura, que é aquele jogador ali, mais um primeiro volante, mais de pegada. Praxedes armando as jogadas, de camisa 10. Não gosto muito. Para mim, o Praxedes é um jogador bem limitado. E para ele ser um camisa 10, ali, um armador do time, é difícil. Mas o Vasco tem o Payet, que está se recuperando. Tem o Felipe Coutinho, que chegou aí. Em breve já deve estrear. Então o Vasco tem camisa 10 para ajudar. O Adson pela ponta direita e o David, que está vindo em boa fase também, tem marcado os golzinhos, tem ajudado os Vascos nessas vitórias, nessa boa fase aí, o David tem ajudado. E o camisa 9, Veguete aí no ataque. Veguete, seja como você queira chamar. Então assim, é um jogo difícil, como eu falei, é um confronto direto. O Vasco tem que tomar muito cuidado, porque o Atlético dentro da sua casa é muito difícil, a gente sabe. Só que o Vasco também vem em boa fase. Vem em boa fase com o técnico interino, vem jogando muito bem, pegando mesmo na marcação, com vontade, sem dar espaço pro adversário. Então assim, o torcedor do Vasco tem que confiar, cara. Pelo menos assim, um empate, se empatar lá, não é um resultado ruim. Vai permanecer no Atlético, na frente do Atlético, vai a 24 pontos. Então, tem que ter calma, E vamos analisar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma olhada com vocês. Vou colocar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada como que está até o momento. Antes de iniciar esses jogos de hoje, às 4 horas da tarde. Vamos dar uma olhada. O Flamengo ganhou ontem do Criciúma. O Botafogo venceu do Internacional. Palmeiras venceu do Cruzeiro também. Um jogo com polêmica. O Cruzeiro teve um gol anulado, para mim, de maneira irregular. Não foi correta essa anulação, para mim não foi falta, mas o juiz decidiu anular. Jogo de hoje, o Grêmio jogou 11 horas e ganhou do Vitória, como falei, 2-0. Foi um resultado mais ou menos pra gente, porque o Grêmio distanciou um pouquinho, lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos do que todos da rodada aí, exceto o Fluminense, que está com um jogo a menos também. Às 4 horas o Vasco pega o Atlético Mineiro, o Bahia pega o Corinthians, jogo importantíssimo pra gente, tem que ter vitória do Bahia. Bragantino e Atlético Paranaense, esse será o confronto aí da Copa do Brasil também. Esse jogo não importa muito, não estão brigando na parte de baixo. Fortaleza e Atlético Goianiense, outro jogo muito importante, dependendo do resultado desse jogo e do nosso jogo, a gente pode passar o Atlético Goianiense. A gente vencendo vai a 11 pontos e depende muito do saldo de gols. O Fluminense, o Juventude pega o São Paulo no Mané Garrincha, esse jogo foi vendido aí, 6h30. E às 8 horas, para fechar a rodada, o Fluminense vai lá em Cuiabá, enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. Vamos ver a tabela como está. A parte de cima ali, o Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Botafogo com 3 pontos à frente do vice.
O São Paulo e o Bahia com 30, Cruzeiro, Fortaleza com 29. Aí o campeonato a gente vê que do oitavo para baixo ele tá muito embolado. Tá muito embolado. Aí vem aqui, ó, o Vasco com 23, Bragantino e Atlético com 22, Juventude com 20, Internacional com 19. Aí vem os times que eu digo para você que irão brigar para não cair. O Juventude eu encaixo nesse aqui, porque para mim o Juventude não vai permanecer lá em cima. Lá em cima, entre aspas, né? No meio da tabela, não vai. O Juventude não tem elenco para permanecer ali. O Internacional não tem elenco para estar aqui onde está também, assim como o Fluminense, obviamente. O Internacional provavelmente vai subir ainda. Agora com os jogadores retornando da Copa América, para mim o Internacional vai subir de produtividade. Criciúma, Cuiabá, Vitória são times que estão momentaneamente fora da zona de rebaixamento. Para mim são 3 times que estarão na zona de rebaixamento daqui a algumas rodadas. Pode anotar o que eu estou falando. Corinthians, Grêmio e Atlético Goianiense à frente do Fluminense, todos na zona de rebaixamento. Corinthians com 15 pontos, o Grêmio com 14 e o Atlético Goianiense com 11. Lembrando que podemos colocar o Atlético Goianiense na lanterna do campeonato hoje. Então, meus amigos, a gente vê que a tabela está bem embolada. A gente não está rebaixado, porra. Nós não seremos rebaixados. A tendência agora são as coisas evoluírem, as contratações aí estrearem para nos ajudar. Então a tendência é crescer. A gente tem que aproveitar esse final de julho aí para a gente poder conseguir umas vitórias e iniciar agosto melhor do que a gente estava. Porque agosto começa aí Copa do Brasil. Copa do Brasil começa agora, final de julho. Mas tem Libertadores também, então vai embolar bastante. Aí a gente precisa ampliar um pouco o foco aí, né? Apesar de eu não gostar muito disso, a gente tem que... Na minha visão, a gente não tem como almejar tudo, entendeu? A gente não tem como almejar tudo, infelizmente, por causa do Campeonato Brasileiro. Tá? Eu não quero ser rebaixado. Na minha visão, nós não seremos e eu não quero ser rebaixado. Então, para mim, o Fluminense tem que se dedicar 100% ao Campeonato Brasileiro. Dependendo da situação, não precisa abrir mão das Copas. Mas, para mim, o foco principal tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não podemos ser rebaixados. Meus amigos, então, eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like também, não esquece. Dá uma olhadinha aqui embaixo se vocês são inscritos. Se não for, se inscreva, por favor. Independente do time que você torce. Como eu falei, aqui é um canal de torcedor. Hoje, falei um pouquinho também sobre o Atlético, sobre o Vasco. Consigo falar sobre outros times aqui também, Flamengo, Botafogo. Sempre focando muito mais aqui nos times cariocas, tá? Mas no Campeonato Brasileiro dá pra gente falar bastante aí sobre a tabela. Então é importante para você ficar por dentro, tá bom? Agradeço muito a sua presença até aqui. Tamo junto, forte abraço. Boa sorte, Fluminense, mais uma vez, parabéns!